Sua vida precisa de restauração. Olha para esse texto. Esse texto apresenta um Deus que é mestre da restauração. Capaz de restaurar vidas, famílias e também nações, como fez nesse texto. Hoje você pode estar vivendo, quem sabe, as dores, entre aspas, da Babilônia. Quem sabe você se assemelha ao povo de Deus enquanto estava na Babilônia, uma situação difícil. Você pendurou ali, não a harpa, né, mas o violão, o instrumento, se você toca, e você não quer nem pegar para louvar o Senhor. Mas Deus, Ele pode restaurar a sua vida e trazer para o seu coração, ao invés do lamento da Babilônia, o cântico de Sião, o cântico de alegria da restauração. Amém? Deus pode restaurar o seu filho, seu casamento, sua vida espiritual, a sua alegria, trazer nos seus lábios o cântico da restauração. E caso você tenha recebido algum grande livramento, que você louve mesmo e agradeça ao Senhor, como esse salmo diz. Nós vimos até aqui então que Deus ele é capaz de restaurar. Ele restaurou Judá, que estava cativo ali na Babilônia, restaurou aquele povo como nação, fazendo o povo retornar para a sua terra natal, livrando o seu povo de um império maligno. Mas a pergunta é a seguinte agora, pensando em questões mais práticas. Se você está precisando de restauração na sua vida, como de uma maneira prática nós podemos ter restauração? Essa restauração de Deus na nossa vida. Eu creio que esse texto dá algumas orientações, algumas dicas para nós. Em primeiro lugar, como nós podemos ter restauração ou receber essa restauração de Deus, se é que precisamos dela? Nós precisamos confiar que a restauração é possível e que ela vem de Deus, ela vem do Senhor. Se você precisa de restauração e quer restauração na sua vida, você precisa confiar que a restauração é possível. E talvez você esteja olhando para a sua vida e vendo os escombros assim, vendo ruínas. Você fala, será? Não, é possível. Mas nós precisamos confiar que é possível e que essa restauração é obra de Deus na nossa vida. Ele pode todas as coisas. A restauração é possível quando nós cremos que Deus pode fazer de tudo e perfeitamente restaurar, transformar, livrar, inverter a sorte de cada um de nós, a situação da nossa vida. E uma forma prática de nós demonstrarmos confiança no Senhor, sabe de que maneira é? Dobrando o nosso joelho e orando a Deus. A maneira prática de demonstrarmos que estamos dependendo de Deus para a restauração da nossa vida, da nossa família, do casamento, da nossa vida espiritual, de alguma situação no meu viver que está quebrado, é orando, é buscando, é invocando o nome do Senhor. Quando nós oramos, nós demonstramos que estamos dependendo da intervenção, do agir, da graça de Deus. Estamos confiando nele para a restauração do nosso viver. É o que nós vemos no Salmo 126, no versículo 4. O salmista, ele faz uma oração. Nós estamos pensando em restauração e o salmista, ele ora a Deus dizendo, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Restaura, Senhor. Restaura essa situação, restaura essa condição, restaura a minha vida, restaura esse cenário como as torrentes do deserto do Neguebe. A situação aqui do Salmo 126 parece um pouco contraditória, esse versículo com o que a gente já viu anteriormente. A gente viu que o Senhor restaurou a sorte de Judá. Os versículos de 1 a 3 falam sobre isso. Como que o salmista, ele ora ainda pedindo, Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. É que quando
Judá, o povo de Deus retornou para Jerusalém, Deus restaurou o povo como nação, fazendo o povo voltar para sua terra. Mas quando o povo chegou em Jerusalém, como estava Jerusalém? Está destruída. Os muros estavam destruídos, não tinha proteção contra os inimigos. As casas estavam queimadas, destruídas, porque o exército de Nabucodonosor, 70 anos antes, tinha invadido ali. O templo de Deus, o templo de Jerusalém, o verdadeiro templo de Jerusalém, ficava em Jerusalém, não em São Paulo, e ele estava destruído, porque a Babilônia pilhou o templo e levou os tesouros do templo para a Babilônia. Eles precisavam reconstruir o templo, que era o centro da adoração de Deus para o povo judeu. Havia muito trabalho. Então eles oram: Senhor, eu sei que o Senhor já nos restaurou como nação, permitindo a gente voltar, mas ainda tem muito trabalho pela frente. Restaura por completo, Deus. Ajuda-nos nessa restauração da cidade, das famílias, do templo, dos muros. Ajuda-nos, ó Deus, transforma essa realidade. Haja, Senhor, na nossa vida. Venha de novo em nosso favor. A cidade está em ruínas, Deus, mas restaura. Jerusalém parece um deserto, Deus, mas restaura a nossa sorte, como as torrentes do deserto do Neguebe. Era um desafio muito grande reconstruir a vida ali em Jerusalém. Jerusalém parecia um grande deserto. Por isso o salmista ele usa agora uma figura de linguagem. Ele fala do deserto do Neguebe e das torrentes do Neguebe. Ó Deus, transforma essa realidade como acontece no deserto do Neguebe, com as torrentes que brotam ali. O salmista está falando de um fenômeno da natureza que acontece praticamente todo ano no território de Israel. Um fenômeno que trazia transformação total no deserto, chamado Neguebe, que ficava ao sul de Israel. O Neguebe é um deserto extremamente árido, seco, infértil, mas que na época das grandes chuvas, uma época curta na Palestina, uma grande transformação ocorre nesse deserto. Aí é uma foto, uma imagem de uma parte ali do deserto do Neguebe. Quem passa no Neguebe na estação da seca vê esse cenário.